bom dia, Manaus. 7 horas e 42 minutinhos. Como é que você tá aí do outro lado? Tudo bem? Hoje a gente começou na correria aqui, olha minha garrafinha de água, eu vou botar ela aqui do lado. 7 horas e 42 minutinhos, muito bom dia para você que está aí do outro lado, para você que estava nos acompanhando na Rádio Antena 1 Manaus. Pedimos licença para até 9 horas ficarmos na programação e depois você volta a ouvir a rádio mais ouvida do Brasil. Mas, por favor, continua aqui comigo, que você vai ficar bem informado, tá? Te prometo que você não vai... Eu sei que você deve gostar de ouvir notícia de tragédia, de morte, mas, cara, aqui a gente não costuma dar esse tipo de notícia, tá? É uma decisão nossa, porque a gente acredita que tem muita outra tipo de informação que pode melhorar seu dia, ele trazer, como a gente diz, informação de qualidade para vocês. Então, se você gosta disso, fica aqui comigo. Eu sou o jornalista Márcio Azevedo e fico contigo até 9 horas da manhã. Como eu sempre digo, quando a gente começa esse programa, já agradeceu a Papai do Céu pelo dia de hoje? Se você está me ouvindo, muito obrigado, mas agradeça a ele porque ele deu essa nova oportunidade de mais um dia abrindo o olhinho e tendo oportunidade para mudar a sua história, tá? A mudança da nossa história só depende da gente. Tá ruim? Corra atrás, trace seus planos, coloque na mão de Deus, tenha fé e tudo vai acontecer. Mas tem um detalhe, meu amigo e minha amiga. Nunca é no seu tempo. É sempre no tempo lá do homem lá de cima. Nosso tempo é muito diferente do tempo dele. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer agora, mas a gente está sendo preparado para alguma coisa melhor lá na frente. Às vezes é duro, né? A gente tem que esperar, eu sei, mas é assim que a vida funciona, tá bom? Para aqueles que querem fazer as coisas de maneira certa. Quem não quer, meu amigo, faz do jeito que quiser e espera a porrada vir porque ela vem, tá bom? Tarda, mas não falha. Como diz a minha diretora aqui, a frase motivacional do dia é: o futuro é para aquele que sabe esperar. E assim a gente vai. 7 horas e 44 minutinhos. Do que a gente não pode esperar é parado no sol dessa cidade, porque, meu amigo, o calor tá demais. Hoje, segundo o IMET, eu passei a adotar agora o IMET, não mais o Climatempo, porque o Climatempo estava dando umas temperaturas bem estranhas para a cidade de Manaus. Então, o IMET está prevendo para o dia de hoje a máxima de 35 graus e umidade de 70%. Sabe o que significa? Calor com umidade, você imagina, já botou panela com água em casa para ferver? Quando ela começa a ficar em ebulição, a ferver, salta aquele vapor, aquele calorão, é parecido. É como se a gente estivesse dentro de uma panela, muito calor e umidade alta, a sensação térmica vai lá para cima. E ontem a gente já teve um recorde para o ano de 2026 aqui em Manaus, tá? Passamos os 36 graus às 2 horas da tarde. Por favor, meus amigos, você que fica no sol, toma muita água, passa muito protetor solar e sombrinha na cabeça, porque o calorão vai ser grande. Bom, dito isso, vamos falar que eu já tinha esquecido de chamar aqui os destaques do programa de hoje. Mais de 20 pessoas ficam feridas em um acidente com um ônibus do transporte coletivo na Avenida São Jorge, ontem aqui em Manaus. O motorista teria perdido o controle e capotado após atingir uma árvore no canteiro central. E como eu disse, o calor segue forte aqui na capital. Ontem tivemos o dia mais quente do ano, com 36,2 graus. Na política, o governador Roberto Cidade esteve com o presidente Lula em Brasília e pediu apoio para enfrentar a seca no Amazonas e também apoio na área de saúde. Rodrigo Sá se reconcilia com Wilson Lima e volta a demonstrar apoio ao padrinho político nas redes sociais. Já a candidata ao governo pelo PL, Maria do Carmo Cefaí, usa inteligência artificial para satirizar o candidato Davi Almeida nas redes sociais. Na área de saúde, vamos falar sobre a ecoterapia, método terapêutico usado há anos no mundo e que aqui em Manaus é oferecido gratuitamente pela Polícia Militar. E atenção, meninas de 11 a 17 anos, estão abertas inscrições para a segunda edição do Manaus Tech Girls, com 800 vagas gratuitas para estudantes da rede pública do Amazonas. As inscrições vão até o dia 15 de setembro. E por falar em meninas da tecnologia,
Na entrevista de hoje, vamos conversar sobre o universo da tecnologia para as mulheres aqui em Manaus. Nossas entrevistadas são as criadoras do projeto Manastech, a Luana e a Yane Vitória. Isso e muito mais, você fica sabendo a partir de agora no Primeira Onda, que já está no ar. Estamos de volta e hoje eu comecei todo atrapalhado, esqueci de chamar as redes sociais, mas então, se você ainda não nos segue, pega seu celular, vai lá no Instagram e coloca lá Rede Onda Digital, para você acessar o nosso portal e ter acesso todos os dias às principais notícias que fazem a diferença no Brasil, no mundo e no nosso estado Amazonas. Também segue a gente na rede social da Rádio Antena 1, Antena 1 Manaus, você nos encontra lá. Quer me seguir? Quer participar dessa comunidade? Quer conversar comigo? Quer dialogar, trazer informações? Não vai partir para agressão não, tá? Aqui eu gosto de dialogar com as pessoas. Então me segue lá, o Márcio Azevedo. Você vai me encontrar com essa forma com esse nickname. Nossa, nickname é bem antigo, hein? Mas com esse redução aí, o Márcio Azevedo, tudo junto. Você me encontra no Instagram, no LinkedIn e no TikTok. Giovana, eu sou velho, sou 40 a mais, eu brinco que eu sou já um semi-idoso. E é isso, pessoal, 7 horas e 48 minutinhos. Vamos dar uma olhada num panorama geral do trânsito da cidade de Manaus, vamos ver pelo aplicativo Waze o que ele nos mostra. E para você que está em casa acompanhando pela TV, eu peço licença, porque eu dou aquela viradinha aqui para olhar para a nossa tela aqui atrás, para ver o trânsito de Manaus. Bom, meu Jesus, quem vem da Ponta Negra tá complicado, já Coronel Teixeira, Avenida Brasil, todo o prolongamento da Avenida Brasil complicado até chegar ali na Constantino Nery. Essa é a principal via de quem sai da Zona Oeste, mas você tem a Jacira Reis e a Telmário Pinto da Costa, que também estão complicadas na manhã de hoje. A Avenida Governador João Machado, desembargador João Machado também. Então essas são as saídas da Zona Oeste, que vão acessar a Constantino Nery, que é a principal via de escoamento da cidade de Manaus, vindo da Zona Norte, junto com a Djalma Batista. Então o trânsito está bem complicado nas vias de Manaus. Avenida Maripiranga Monteiro e extensão dela até o centro, você já sabe, não tem novidade. Complicadíssimo o trânsito na manhã de hoje. E, por conseguinte, para você que vem da Zona Leste, ali, Zona Norte, pela Avenida José Lindoso, Avenida das Torres e Alameda Cosmo Ferreira, paciência, meu amigo, trânsito complicado, ali desde a rotatória do Coroado, pela própria André Araújo, bem travado o trânsito, então não tem o que fazer, a não ser ligar o ar-condicionado, para você que tem ar-condicionado no carro, botar na rádio para ficar nos ouvindo, por favor, de preferência, e esperar, paciência, porque seu carro não tem asa, ele não voa, a sua buzina não vai fazer o trânsito andar mais rápido, é paciência, porque senão você vai acelerar seu coraçãozinho, e aí, amigo, as consequências podem vir, tá bom? É isso, 7 horas e 54 minutos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, você costuma comprar comida pelo aplicativo? Eu gosto de pedir bastante, viu? Acaba sendo caro, mas é uma forma. E agora a gente vai poder voltar a pedir também pelos aplicativos os remédios, os medicamentos. Por que voltar? Porque já tínhamos, no começo, há algum tempo atrás, a gente já podia fazer isso, né? Quem usava iFood, 99, conseguia pedir remédio pelos aplicativos. Mas aí a Anvisa proibiu, né? E ficou-se um tempo discutindo se podia ou não liberar pelos aplicativos, e agora ela revogou essa medida e já está liberado em todo o país a venda de medicamentos pelos aplicativos como iFood, 99 Foods, Mercado Livre, entre outras plataformas, tá? O Jotinha vai explicar melhor pra gente como é que vai funcionar a partir de agora. A Anvisa revogou nesta segunda-feira as medidas que proibiam a comercialização e a propaganda de medicamentos em plataformas como iFood, Rappi, Mercado Livre e Americanas. A decisão também já havia sido tomada na semana passada para a plataforma Shopee. E a mudança ocorre após uma nova lei permitir que farmácias e drogarias licenciadas contratem plataformas digitais para a logística e a entrega de medicamentos. Mesmo com a revogação, as empresas continuam obrigadas a seguirem as normas sanitárias. A Anvisa ainda vai definir regras específicas para esse tipo de operação.
A revogação, portanto, não significa liberação automática para a venda de qualquer medicamento pela internet. Eu já achando que já ia pegar meu celular, botar aqui no aplicativo, já ia pedir. Ainda vai demorar. Agora, olha só, isso facilita muito, sabe? Porque, vamos lá, sem o aplicativo, como é que a gente pedia? Não era pelo site da farmácia? Não era pelo Disque Farmácia? Então, sabe, eu fico pensando o que muda. Obviamente que tem que ter uma regulação para você não comprar, não ficar à venda de medicamentos que precisam de receita médica, de tarja preta, por exemplo, livremente, óbvio, precisa dessa regulação. Mas, né, vamos liberar para que a população tenha facilidade. O mundo mudou, a gente precisa de facilidade. Bom, meus amigos, 7 horas e 52 minutinhos e agora a gente vai falar sobre um tratamento de saúde que utiliza os cavalos para melhorar o desenvolvimento físico e emocional dos pacientes. Eu amo esse tipo de animal. Você gosta do cavalo? Eu acho um animal assim que ele consegue sentir a nossa energia. Cavalo é muito legal. E a ecoterapia, ela já é utilizada há anos como método terapêutico no mundo todo. E aqui em Manaus, ela é ofertada de maneira gratuita pela Polícia Militar do Amazonas. A nossa querida repórter Cristina Carvalho e o cinegrafista dela, Elias Fonseca, foram até o Batalhão da Cavalaria, lá no Dom Pedro, para mostrar como é feito esse lindo trabalho aqui na nossa capital. O primeiro contato começa pelo olhar, pelo toque e pela confiança. Na cavalaria da Polícia Militar do Amazonas, os cavalos deixaram de ser apenas parceiros das atividades policiais e passaram a fazer parte da rotina de crianças, jovens e adultos que participam da ecoterapia, um método terapêutico e educacional que utiliza o animal para estimular o desenvolvimento físico, emocional e social dos praticantes. A ecoterapia ela é um método, né, que utiliza o cavalo como principal agente terapêutico para crianças e adultos com necessidades especiais. Então, hoje a gente consegue atender toda a sociedade amazonense, tanto a parte civil quanto a parte militar. Então, para fazer parte aqui da ecoterapia, você precisa de um encaminhamento específico, né, e documentos relacionados ao lado médico, da criança ou do adulto. O cavalo é escolhido para esse trabalho por causa da semelhança entre a sua marcha e a caminhada humana. Quando o praticante está montado, os movimentos do animal transmitem estímulos ao corpo e podem contribuir para o equilíbrio, coordenação motora, postura e outros aspectos do desenvolvimento. O trabalho é feito de forma multidisciplinar, com profissionais das áreas de saúde, educação e equitação. Então, atualmente nós temos 160 praticantes, desses 160, 93 são autistas. Os estímulos que o cavalo passa sensoriais para os autistas é de extrema importância relacionado ao equilíbrio, à percepção, atenção e memória. O cavalo ele tem um movimento tridimensional que a gente chama, que é para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Então esse tipo de movimento, através da coluna, passa todos os estímulos, tanto sensoriais quanto motores. E é justamente nessa interação que a terapia acontece. A cada movimento do cavalo, o praticante ele recebe diferentes estímulos que podem representar um avanço importante no tratamento do paciente. Atualmente, o núcleo mantém o atendimento gratuito e segue como referência no uso da ecoterapia como ferramenta de desenvolvimento e inclusão. Olha, gente, eu fico muito, mas muito feliz quando eu vejo esse tipo de atitude, né? E se você tiver alguma dúvida, quiser saber como chegar lá, eles têm um Instagram, bota lá no Instagram, é Cavalaria PM Amazonas, e aí lá tem os contatos, tá? Mas é muito legal esse tipo de ação. Bom, a gente falou na escalada do programa, no início do programa, sobre um acidente que teve aqui em Manaus ontem, no início da tarde, ali na Avenida São Jorge, e esse acidente causou um rebuliço no trânsito na cidade de Manaus. Ainda bem que foi cedo, por volta de 1h40, na verdade, mais ou menos, foi esse acidente. Então, 21 pessoas ficaram feridas, a gente tem as imagens para botar aí, né? 21 pessoas ficaram feridas, né? 20 passageiros e o motorista do coletivo da empresa Via Verde, que seguia no sentido Ponta Negra, e esse ônibus, né, segundo informações que foram coletadas lá na hora, o motorista perdeu o controle e acabou subindo o canteiro central e atingindo a árvore, e isso fez com que o ônibus tombasse.
Segundo eu vi entrevista do presidente do Intrans, do MMU, né? Ele falou que o ônibus vinha em baixa velocidade, não chegava a 40 por hora, e de fato a gente percebe, porque se ele tivesse vindo com mais velocidade, muito provavelmente a gente teria pessoas com ferimentos muito mais graves. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as pessoas foram atendidas com ferimentos leves, escoriações, né, por causa do tombamento. O ônibus, o assento do ônibus não tem cinto de segurança, né? Diferente do ônibus de transporte interestadual que tem cinto de segurança, o transporte coletivo não tem o cinto de segurança, ou seja, as pessoas acabam sendo arremessadas, né? E graças a Deus ninguém ficou seriamente ferido, né? O que o Bombeiros também falou foi que um pouco antes, em frente do carro, do ônibus, né, do acidente, vinha um carro com uma grávida e ela se assustou, mas também foi socorrida, não teve nada muito grave, né, assim que as pessoas tivessem quebrado alguma parte do corpo, nem nada. Foi só o susto e agora vai para a perícia, né? Já teve lá e vai verificar as causas desse acidente lá na Estrada do São Jorge ontem com esse coletivo com 21 pessoas dentro. É isso, povo. Meu povo, 7 horas e 57 minutinhos. A gente falou que ontem foi o dia mais quente, né? Minha nossa mãe, eu fico muito preocupado com as pessoas que têm que trabalhar na rua, né? Como o meu amigo Jotinha. O Jotinha fica de agora comigo até lá meados de 2 horas da tarde, ou seja, 2 horas da tarde é quando geralmente vem o pico de calor na cidade de Manaus, como a gente teve ontem. Jota, passou dos 36 graus ontem. Você sentiu esse calorão na cidade de Manaus, meu amigo, ontem? Quem não sentiu, Márcio Azevedo? Quem não sentiu esse calor aí nos últimos dias, inclusive, aqui na capital amazonense, né? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a nossa programação. Olha, como você bem falou, né, essa segunda-feira registrou a maior temperatura do ano pelo segundo dia consecutivo, viu? Foram aí registrados, os termômetros chegaram a 36,2 graus Celsius durante a tarde, com uma sensação térmica de 38 graus, 38,5 graus. Olha só, para você ter uma ideia do que a gente está enfrentando aqui na nossa cidade devido a esse calor extremo. Para hoje, inclusive, já existe uma previsão também que é de temperatura, que essa temperatura chegue aí entre 26 e 35 graus. Essa é a estimativa segundo a previsão do tempo. Na quarta-feira, os termômetros eles devem chegar ainda aí aos 36 graus mais uma vez. Pode aí, inclusive, ultrapassar a sensação térmica, no caso, pode ultrapassar a real temperatura de 36,2, que foi a que bateu segunda-feira, né, Márcio Silvio? Deixa eu até puxar aqui para você, só para a gente ter um parâmetro, como é que está a previsão do tempo nesse momento. Está em 28 graus, segundo o meu aplicativo aqui, né? Eu não sei aí no seu, Márcio Silvio, mas por aqui está em 28, sensação térmica de 35 graus, rapaz. Tá muito calor, sensação extrema, aquela quintura, como a minha avó costumava dizer, uma quintura mais horrível do mundo, e com isso, infelizmente, não é só o nosso corpo, né, a nossa pele que sente, né, os impactos desse calor, a natureza também. A gente está registrando muitos incêndios, inclusive incêndios registrados aí, principalmente em áreas de vegetação, devido ao calor extremo, devido às folhas secas, devido à vegetação seca, na realidade, né? Então, essa situação está impactando bastante a vida do manauara, a vida do amazonense. Márcio. Preocupado graus, né? Você está à sombra, mas já está sentindo a sensação térmica. Como eu falava no início do programa, isso acontece por conta da alta umidade que nós temos na cidade de Manaus, né? Então, a gente tem, conforme a temperatura sobe, tem muita água no ar, né? 70% de água no ar que a gente respira, a gente vai sentir realmente esse abafado. Agora, Jota, eu quero falar de outro assunto que mexeu literalmente Manaus ontem, né? A nossa capital acabou sentindo o reflexo daquele terremoto que destruiu boa parte ali de cidades na Colômbia, e aqui em Manaus muitas pessoas sentiram. Eu não senti, você sentiu, Jotinha, esse tremor? E uma pergunta que eu te faço, por que a gente sente, mas só sente quem está em prédio lá em cima? Então, eu não senti, né, como você falou também, não senti, mas muitas pessoas, principalmente quem estava aí em altos dos prédios aqui da cidade, sentiram bastante esses impactos, né, esse tremor de terra. Isso aconteceu logo durante a manhã de segunda-feira,
devido a um terremoto ali que aconteceu na Colômbia, Márcio Azevedo. Esse terremoto ele foi de magnitude 7,4%, que atingiu ali a Colômbia, San José, acredito que essa é a pronúncia certa da cidade. Atingiu ali também as cidades em imediações, inclusive Bogotá, que é a capital da Colômbia, e além desse calor intenso, as pessoas precisaram passar por esse momento de susto. Alguns bairros aqui da cidade, como por exemplo o centro da cidade, o bairro Aleixo, Adrianópolis, esses impactos eles foram sentidos, principalmente, como você falou, em prédios mais altos, como por exemplo ali no Fórum Business, acho que você conhece, próximo ali ao Fórum. Todo mundo precisou ser evacuado. Ontem nós conversamos com algumas pessoas que trabalham ali em algumas salas comerciais. Eles informaram que uma das moças falou assim para mim: eu pensava que eu estava com a minha pressão baixa, só que aí depois ela se deu conta que se tratava desse tremor de terra. Segundo especialistas, Márcio Azevedo, essas ondas sísmicas, elas conseguem, né? Elas conseguiram se propagar aí por longas distâncias por causa do que é chamado das características do embasamento rochoso da região. E aí é por isso que ele consegue, devido também à magnitude, né, 7,4, ele consegue se expandir por um longo perímetro. E aqui em Manaus o movimento ele foi percebido principalmente nesses prédios altos, né? Por isso é que os prédios mais baixos, eles não conseguiram sentir tanto esse abalo. É como se eles tivessem segurado a onda ali, porque eles são mais baixos, são mais concentrados, posso dizer assim. E nos prédios que são maiores, que tem aí, posso dizer, uma vulnerabilidade maior do que os menores, eles acabam sentindo mais esse impacto, viu? A gente, Márcio Azevedo, inclusive, tem algumas informações mais concretas lá no nosso nickname, como você falou, da Rede Onda Digital, com 2 L's no final, entendeu? Então, é uma situação que deixou as pessoas bastante assustadas, lembrando que durante o período da Copa do Mundo, um novo abalo sísmico também aconteceu aqui na cidade, ali em prédios do Passeio do Mindu também, as pessoas ficaram bastante nervosas, porque estavam assistindo o jogo da seleção brasileira, começou a tremer tudo, começou os lustres a se tremerem ali dentro dos apartamentos, e isso acabou também trazendo uma grande preocupação. E agora, mais uma vez, nesta segunda-feira, essa situação chega até a capital amazonense. Márcio. Daqui a pouco eu volto a falar com você, aqui da Vila de Manaus. O Jota falou realmente o que acontece, por que a gente sente aqui esses abalos sísmicos, né? É como, você já jogou uma pedrinha dentro d'água, você já viu aquelas ondinhas, né, que fazem? Pois é, isso acontece também quando as placas tectônicas, que é o que causa os terremotos, elas se chocam, se colidem, e aí vão propagando essas ondas de energia. Obviamente no epicentro você vê a destruição, né, como você deve ter acompanhado no noticiário nacional, prédios sendo destruídos, igrejas, e nos lugares mais distantes, como Manaus, a gente vem recebendo já aquela propagação final dessas ondas, né? E os prédios, por conta das estruturas deles, né, ter a parte de fixação das suas pilastras, das suas colunas de sustentação no chão, elas recebem essa onda e ela vai propagar, e quem está na parte mais alta dos prédios acaba sentindo. Como o Jota falou, né, na época da Copa a gente teve um terremoto também, eu estou vendo aqui, puxando aqui os últimos terremotos de grande magnitude que nós tivemos, tirando esse de ontem, segunda-feira, que aconteceu lá na região de São José del Palmar, na província de Chocó, tivemos também, e olha, lá foram 111 mortos, meus amigos, tá? E aí a gente teve ainda, né, agora em julho, 28 de julho, o terremoto no Japão, de 6,8 graus na escala Richter. Tivemos no México, muito parecido à magnitude que tivemos agora aqui na Colômbia. Lá no México foi no dia 17 de julho, 7,3. E também tivemos o da Venezuela, tá? Que foram 2 abalos de 7,5 e 7,2. E o que veio me preocupando, meus amigos, é que a gente tem sentido esses abalos sísmicos muito mais próximos, né? Um fato do outro. Então, isso assusta um pouquinho, tá? Mas agora são 8 horas e 6 minutinhos, o Primeira Onda faz o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre as mulheres na tecnologia. Você é da área tech, você é dev, você trabalha com essa área, então fica comigo que a gente vai ter um papo bacana com as criadoras do projeto Manastech. O Primeira Onda volta já já.
8 horas 11 minutinhos, estamos de volta com o programa Primeira Onda. E agora eu quero te convidar, principalmente se você for mulher que estiver nos acompanhando pela rádio Antena 1 Manaus e também pela TV Onda Digital, porque agora a gente vai bater um papo com duas jovens. Eu estava dizendo aqui nos bastidores que são as entrevistadas mais jovens que eu vou conversar. Eu vou logo apresentá-las. Eu estou aqui com a Luana Pinheiro, que é a mais jovem, né? E ao lado dela tem a Yane Victoria. Elas são dessa área tech, elas desenvolveram uma comunidade, uma plataforma, na verdade, né, chamada Manastech. E a gente vai conversar sobre esse mercado de tecnologia aqui em Manaus e como as mulheres estão inseridas. Né? Aí você pode estar me perguntando, poxa, mas elas são tão novas assim, como é que elas podem saber? Justamente porque elas resolveram mergulhar nesse universo para justamente trazer mais mulheres para isso. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês duas, a Luana e a Yane, pelo tempo. Eu sei que vocês pediram licença do trabalho de vocês para estarem aqui. Sejam muito bem-vindas, viu? Muito Obrigada. Bom, como eu falei, são as mais novas. Então, Luana, que é com quem eu conversei, a gente fez o primeiro contato. A Luana, só pra gente, pessoal de casa saber, Luana, tem quantos anos? Tenho 22 anos. 22. E você, Yane? 24. 24, 22, 24 anos. Bom, primeiro eu quero conhecer um pouco de vocês. Luana, a gente veio de longe aqui para Manaus. Como é que você começou na área de tecnologia? Como é que a tecnologia entrou em você e lá no município onde você nasceu? Então, eu vim de Eirunepé. Lá, nós só tínhamos 3 cursos técnicos integrados ao ensino médio. Então, desde lá eu pensei, poxa, o que vai ser melhor para o meu futuro? Ainda não sabendo o que eu queria. Tínhamos o curso de administração, agropecuária e informática. Conversando com os meus pais, com as minhas amigas, decidi que informática seria o que iria facilitar a minha vida. E de lá eu já me apaixonei com toda a tecnologia, tudo que eu conseguiria fazer com códigos, com inovações. E saindo de lá, eu decidi vir para Manaus para fazer a minha graduação de Ciências da Computação. E onde está agora concluindo? Isso, já estou no último período. E você, Yane? Então, começou há muito tempo. Posso se dizer que foi inspiração dos meus pais. Ambos são professores da área de tecnologia. A minha mãe, o meu pai. E o meu pai, ele era o famoso carinha de TI do interior. A gente também sou do interior. Nova Olinda do Norte, vim de lá para conquistar os meus objetivos e sonhos aqui. E os meus pais foram a minha referência. Não tinha referência feminina além da minha mãe, lá na cidade onde eu morava, no interior onde eu morava. E desde aquela época eu sentia um certo incômodo. Passaram-se anos, decidi fazer graduação em Física pela UFAM. A partir disso eu tive o primeiro contato com Python, linguagem de programação, e aí eu entendi que Física não era para mim e outra coisa estava me esperando. E aí foi quando eu fui para Engenharia de Software também pela UFAM, mas tive o empecilho, né, de estudar e conciliar o trabalho. E realmente a carga horária não estava contribuindo, então larguei e fui para ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pela PUC Minas, que foi quando eu me formei, foi inclusive o que motivou a minha primeira viagem para fora do estado do Amazonas, o que para mim é um grande orgulho, porque é algo muito distante, né, da realidade de onde eu vivi, de onde eu vim. E como a gente tinha falado anteriormente, foi um alinhamento de sonhos, de propósitos. A gente se encontrou em momentos que a gente estava passando por dificuldade, a Luana na vida dela, que motivou a construção, né, do projeto Manastech, eu na minha vida, onde no meu primeiro emprego eu não tive uma boa experiência por ser a única mulher dentro do setor de tecnologia na empresa. E isso é uma coisa que é Exato. engraçado, né? São poucas, né? A área de tecnologia ainda não é uma área como algumas outras em que as mulheres estão bem inseridas. Uhum. Vocês conseguem enxergar como é que está hoje esse mercado em Manaus, até pelo contato que vocês têm com outras mulheres? Sim, a gente consegue ver tanto pelas graduações, nas universidades, a Yane está estudando no Senac, né? Sim. Dentro da minha faculdade, por exemplo, tem uma turma de mais ou menos 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, 10 são mulheres, se muito. Então, a gente consegue ver desde a graduação até o mercado de trabalho. No meu antigo emprego, só tínhamos 2 mulheres e uma equipe de 6 pessoas. Então, não era nem igual, ficava um pouco abaixo. Acho que a Iane também tem algum disso no trabalho dela e na faculdade. No meu antigo trabalho, onde essa realidade foi muito presente.
e que motivou também, juntamente com a construção do projeto. Hoje eu trabalho numa empresa que é composta por 90% mulheres, Olha, que legal. exatamente Pode a falar o nome da empresa? Singulari Consultoria. É uma empresa de referência. Ah, Fiz também o programa de líderes que motivou a construção e impulsionou também a Manastec. inclusive, me corrija se eu estiver errado, Singulari é aquela empresa que dá curso também sobre inteligência artificial. Exatamente. Inclusive, já diga para a sua chefe que eu quero trazê-la aqui para entrevistá-la, porque o trabalho que a Singulari faz eu acho bem interessante para difundir essa questão da tecnologia e da IA, tá? Uhum. Mas olha que legal, então quer dizer que lá 90% É mulher. é mulher. Exatamente. Mas porque a empresa é de uma mulher. Exato. Tem esse detalhe também. Tem esse né? detalhe. Qual é a grande dificuldade nessa jornada feminina dentro da área de tecnologia que vocês visualizam, que vocês sabem? Eu acredito que vai muito de quando a pessoa termina a graduação ou está buscando uma nova especialização, ela tem medo de, apesar de já ter o conhecimento, tem medo de mostrar o conhecimento e errar. Às vezes, muitas vezes, por ter chefes homens, fica com medo do constrangimento. Então, muito do medo é da falta de coragem, da falta de entender que você tem o conhecimento e mostrar esse conhecimento, acaba fazendo com que as mulheres desistam e usam seus conhecimentos da tecnologia em outras áreas. Isso aconteceu? Vocês sentiram isso? Você sentiu isso? Sim, quando eu iniciei minha graduação, quando fui buscar meu primeiro estágio, fiquei um pouco receosa quando eu vi minha equipe, vi que tinham muitos homens. Graças a Deus, a minha gestora era uma mulher, então ela me deu muito esse apoio, apesar de ter uma equipe muito masculina. Ela disse: Não, eu estou aqui com você. Você tem pouco conhecimento, mas eu vou lhe apoiar, vou lhe ajudar. E isso me fez permanecer na área, esse apoio feminino que era de uma superiora. Então, isso fez também com que eu quisesse ajudar outras mulheres a não desistirem da área. Yane, e você já deve ter ocupado, não sei se você já ocupou cargo de liderança em alguma das empresas que você já passou, ou se você tem exemplos de amigas que ocupam esse cargo. A mulher, acho que em qualquer área, quando ela assume essa posição de liderança, e geralmente ela lidera muitos homens, né? Então tem esse receio que a Luana colocou. Na área de tecnologia, isso também vigora, esse receio, essa insegurança de liderar homens na área de tecnologia? Sim, é um mercado majoritariamente masculino. Então, até o fato de existirem mulheres em cargos de liderança já é um fator diferencial. Não é algo que a gente pode pegar como uma métrica. Então, esse dado já começa por aí. E conversando com algumas amigas, colegas, líderes que trabalham no mercado de tecnologia e inovação, esse assunto ele é muito pautado, a dificuldade de ter a voz escutada, de duvidarem do seu potencial, mesmo com o cargo proposto, dito ali, e com conhecimento, porque se não tivesse conhecimento, não teria o cargo, primeiramente. E quais são os caminhos para hoje buscar esse conhecimento? Óbvio, vocês eram do interior, mas você tem que passar pela graduação. Mas antes da graduação, se eu já quiser entrar nesse caminho, tem portas que são abertas para se Sim, aprender aqui? totalmente possível. Inclusive, a própria Manastec, hoje a gente está com formações, mentorias de carreira, mentorias de inteligência artificial, também programas de workshop. Tivemos no último sábado o nosso primeiro workshop de inteligência artificial para mulheres, onde a gente focou muito nessa parte de empregabilidade, de mudança de carreira, construção de portfólio. Muito para além disso, tem diversos outros cursos e parceiros aqui em Manaus e fora de Manaus também, que disponibilizam formações gratuitas. Aí você falou Você ia falar? Não, Ó, pode seguir. vocês falaram do Manastec. Primeiro eu queria trilhar essa história pessoal de vocês para justamente a gente chegar nesse encontro. Vocês falaram que foi num momento de dificuldade de vocês que se uniram, mas como é que foi? Ah, vamos criar um projeto para ajudar meninas na tecnologia. Eu acredito que não foi assim. Como é que foi essa ideia? Então, a gente conversava, a gente participava de muitos eventos de tecnologia aqui em Manaus. Inclusive, o nosso primeiro encontro foi muito ao acaso. Nós conversávamos sempre pelas redes sociais. E a gente resolveu, eu sem conversar com a Yane, irmos a um evento e chegamos lá, a gente se encontrou e viu que era um evento 100% feminino, só que não tinham tantas mulheres assim, quanto a gente entendia que deveria ir. E indo a outros eventos mistos também, a gente percebeu, poxa, sempre tem muitos homens e sempre tem tão poucas mulheres, o que a gente
pode fazer? Isso ficou na nossa cabeça. O que a gente pode fazer? Conversando também com outras amigas que já têm comunidade, já têm algo a contribuir, elas falaram conosco e disseram: vocês podem criar uma comunidade com a cara de vocês, com os seus ideais. Então a gente se reuniu no dia 5 de julho com essas amigas e conversando, tomando café, a gente resolveu criar a comunidade. Nesse primeiro momento, nós ainda não tínhamos definido uma estrutura bem informal, como a gente tem hoje em dia, então a gente resolveu criar com o nome Git Push Manas, que seria algo como puxar as manas entrem, que é uma coisa que a gente usa no GitHub. Só que as pessoas acabavam confundindo sobre o que era exatamente a comunidade, e ao longo do tempo a gente foi se estruturando melhor. Depois a gente fez a votação para criar o nome Manastech. Isso foi em julho de que ano? De ano passado, 2025. Recente, fez um ano agora. Muito recente. E, paralelamente à criação do Manastech, a gente também idealizou o Ada Conecta, que é um evento que vem com o intuito de promover e incentivar mais mulheres na área de tecnologia também, trazer esse protagonismo para elas. Então, é um evento que tem workshops, palestras, dinâmicas para gerar network. E foi um verdadeiro case pra gente, porque como a Lu falou, nos eventos, né, que a gente participava, existia poucas mulheres participando nesses eventos. E os motivos são diversos. Precisamos equilibrar diversos pratos, né? Trabalho, emprego, casa. São muitas responsabilidades. Então, é muito mais provável que eu confirme a minha presença nesse ingresso e daqui para amanhã já não consiga mais. Porque preciso levar o meu filho ou minha filha para algum lugar. Porque preciso cuidar de alguém. Então, nós mulheres temos esses degraus a mais. E justamente por isso que a gente achava que o Ada Conecta, na sua primeira edição, teria, sim, um público um pouco menor, mas estávamos esperançosas. Sim. O que foi uma grande surpresa pra gente, que na sua primeira edição a gente conseguiu o público estimado, que era 150 mulheres. Então, teve algumas baixas, só que a gente entregou e distribuiu esses ingressos para outras mulheres, evento 100% gratuito na sua primeira edição. E a gente ficou muito orgulhosa, né? Porque é muito para além de fazer um evento, é também incentivar, fazer esquentas, né, antes do evento, promover esse ambiente acolhedor para elas se sentirem seguras a irem nesses encontros. Cara, eu estou ouvindo vocês, eu estou com uma felicidade muito grande, porque eu já sei, para gente, né, que para entender e estudar, a dificuldade que a mulher enfrenta na sociedade, naturalmente é grande. Na área tech, muito maior, que é um clubinho, né? Um clubismo. Isso tudo começou com homens e não tem como não ser, é clubismo. E quando vejo vocês e o brilho no olhar de vocês do projeto, isso é muito bacana. Nesse 1 ano e 1 mês que o projeto existe, vocês já impactaram quantas mulheres? Em torno de 1.500 mulheres impactadas. Hoje, nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, 1.700 pessoas acompanham a gente. No nosso grupo do WhatsApp, nós temos diversos grupos no nosso canal de comunicação do WhatsApp, separados por chat geral, empregabilidade, eventos. Toda nessa estrutura, a gente tem cerca de 300 mulheres, eu confirmei ontem à noite. Então, vem chegando cada vez mais pessoas para próximo da gente, para entender o que é que a gente pode contribuir na vida dessas pessoas. Como a Anne falou do Ada Conecta, eu fiquei muito feliz, eu queria comentar só rapidinho, porque a gente abriu 150 vagas com o intuito de, vão 50 pessoas, então vamos abrir bem mais. Só que acabou indo o número estimado, a gente ficou muito feliz, a gente já está preparando a segunda edição. Esse evento a gente sempre gosta que vão mulheres ser protagonistas, então as palestrantes serão apenas mulheres, workshops, hackathons, todos serão liderados por mulheres. Olha, vocês nesse 1 ano já fizeram uma movimentação nesse mundo, no mundo feminino da tecnologia, que acredito que nunca tinha sido feito, pelo menos desde que eu acompanho esse movimento, né, a parte de tecnologia eu ainda não vi. E eu acho que vocês já serviram de inspiração, vem servindo de inspiração para muitas outras mulheres, que isso também eu acho que é o legal, né? Que vocês têm cases de pessoas que realmente conseguiram
fazer o turnover, aquela mudança depois de participar dos eventos de vocês, de fazer o curso de vocês? Nossa, com certeza. Depois do Ada Conecta foi Sim. onde a gente viu várias mulheres chegando pra gente falando: olha, conheci tal pessoa no evento de vocês que abriu as portas pra mim um emprego. A gente tem um case da Bruna, que ela era da área de suporte, foi pra área de dados. Hoje ela conseguiu sair daqui, porque era o objetivo dela, né? É, e está hoje na área de ciência de dados, uma área muito boa dentro da área de tecnologia, então a gente fica muito feliz, e não só Sim. isso, diversos cases, né? As próprias organizadoras, porque a Manastec, ela não é feita só de Anne ou Luana, é muito para além disso, são mais de 15 mulheres que estão nos apoiando, contribuindo para esse projeto, de fato, acontecer. Hoje a gente está aqui representando todas elas, e acredito que tu possa contribuir mais um pouco. Sim, eu acho que dentro até da minha própria vida, acho que da Iane também, eu fiz estágios, mas eu não queria ficar naquele lugar de sempre, estou aprendendo, estou no começo. Eu já queria exercer algo antes de finalizar a faculdade, como eu já estou finalizando esse ano. Então, com o Manastec, eu consegui ter contato com outras mulheres já sênior na área, que me deram muitas dicas, e agora eu estou no meu primeiro trabalho home office, que foi uma conquista enorme, porque eu tenho mais tempo para ficar em casa, para sair com as minhas amigas, para ficar com a minha família. Então, o Manastec me ajudou muito nisso, e eu vejo também que muitas amigas minhas que vieram do Manastec conversaram comigo e disseram: Nossa, eu conheci uma moça que já está trabalhando na área há 5 anos, e ela me deu diversas dicas do que eu posso fazer, do que eu não devo fazer. Então, isso é uma coisa que está me deixando muito feliz cada vez mais na comunidade. Olha, pessoal, 8h28, eu estou conversando aqui com essas duas queridas, a Luana Pinheiro e a Yane Victoria. São as idealizadoras, junto com uma outra turma que tem por trás do projeto Manastec, que já impactou mais de 1.000 mulheres nesse 1 ano de criação. Elas falaram agora da comunidade delas, com 300 pessoas. Você deve estar ouvindo aí que deve ter dito: mas é pouca. Não, não é pouca não, meu amigo, porque para você movimentar essas mulheres que têm, às vezes, tem vergonha, tem uma série de camadas ali Sim. que impedem elas de se tornarem protagonistas, mas esse é o primeiro passo, esse é um grande passo. Quais são os próximos projetos de vocês? Se já tem data, aproveita, vamos divulgar. Sim, estamos lançando essa semana a segunda edição do Ada Conecta, que é um evento que esse ano tem um diferencial, né? A gente quer construir um ambiente de network entre empresárias, entre CEOs, líderes e também a comunidade universitárias, comunidades femininas de tecnologia. Então, essa edição vai ser uma edição histórica, porque ela, de fato, ela vai gerar esse network, esse encontro entre tecnologia e inovação, muito para além de só comunidades femininas de tecnologia, porque a gente não quer deixar essas manas dentro de uma bolha, a gente quer gerar esse impacto, né? E a gente aí tá com diversos parceiros significativos, o post já vai sair logo em breve, E então... não vão ser só para 150 pessoas dessa vez, né? Não, Não. vai ser para 289. Isso. Exatamente. Quando é que deve ser? O post? Não, o evento. O evento vai ser no dia 10 de outubro, vai acontecer na Aventuros, na sede deles. É um dos nossos parceiros também. E a gente convida você que está participando para se inscrever no Ada Conecta. O post provavelmente vai sair hoje, então fique ligado nas redes sociais da Manastec, porque vai ser um evento incrível e eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas de várias mulheres. Ótimo. Isso. Além do ADA, vocês às vezes fazem cursos, né? Isso. Tem alguma coisa já prevista? A gente está no momento com um projeto de mentorias. Nós já temos 7 mentoras, né? Que elas estão disponíveis, tem um calendário certinho no nosso site. Vocês podem, tanto mulheres quanto homens também, podem agendar uma conversa com elas para entender melhor o que vocês podem melhorar, tanto no seu LinkedIn, quanto no seu currículo, quanto na sua postura também, dentro do seu trabalho ou para conseguir um trabalho. Então, as mentorias é um projeto que a gente tem muito orgulho, que as nossas manas Jéssica e a Alina estão tocando junto com a gente. Para além do projeto de mentorias, logo após o ADA, a gente vai lançar outro projeto, mas esse ainda está um pouco sigiloso. Está estruturando ainda. A Mas gente vai está ser estruturando. em que segmento dentro da tecnologia? Vai estar pegando o quê? A gente, dando um spoiler, a gente vai lançar um projeto que vai se chamar um projeto de embaixadoras do Manastec.
nós vamos buscar algumas mulheres que sejam ativas dentro da tecnologia ou querem se tornar ativas dentro da tecnologia, para que elas deem mais vozes dentro do mercado de trabalho, dentro do conhecimento delas. E nós também, como a Yane falou, iniciamos na sábado passado o nosso primeiro workshop presencial. Nós já fizemos alguns online. Inclusive, no nosso YouTube, vocês podem acompanhar vários vídeos, se quiserem acompanhar. Se eu não me engano, já tem mais de 10. Sim. E ao longo desse ano, para o ano que vem também, nós queremos trazer mais workshops presenciais, que a gente entende que no presencial fica mais fácil da Sim. pessoa assimilar, perguntar. Exatamente. A gente teve no sábado, novamente, a primeira edição do IA para Elas, que carinhosamente foi algo construído por 10 manas, que a gente ensinou o que é inteligência artificial, contextualizou, trouxe dados que justificam essa capacitação, o que é prompt, né, o letramento básico, e em seguida a gente se aprofundou no Lovable, no Gemini, no Notebook LM, para trazer esse conhecimento para elas, né, para empoderar elas ali dentro do seu dia a dia, dentro do seu trabalho. E foi, assim, um evento incrível. Foi um evento com muita troca, muito network, né? Isso é o que nos deixa muito feliz, porque a gente vê o impacto ali acontecendo em tempo real. E depois disso a gente consegue, né? Os comentários. Foi, inclusive, o primeiro treinamento com o NPS 100. A gente teve em torno ali de 15 participantes. Sim. Foi muito legal. Foi, assim, uma experiência incrível. Olha, gente, eu muito feliz, eu volto a reforçar isso, porque de fato, viu, Luana, viu, Yane, acho que vocês são tão jovens e resolveram arregaçar as mangas, abraçar uma causa, que é a causa de vocês, que vocês vivem isso, e estão reverberando, levando isso para outras mulheres. Isso é importantíssimo, que essa iniciativa, ela cresça ainda mais e que outras mulheres, outras meninas também tenham essa iniciativa. Deixem, por favor, aqui site, rede social, YouTube, para que e também os parceiros. Eu acho que isso é muito importante, porque ninguém faz nada só. Exatamente. As nossas redes sociais, vocês podem pesquisar no Instagram, Manastec Oficial. No nosso site também tem muito da nossa história e alguns dos nossos projetos. Comunidade Manastec, tanto no YouTube quanto para o site. No nosso LinkedIn também, nós sempre colocamos as informações quando nós abrimos voluntariado, Sim. quando vamos ter algum evento. E nossos parceiros, acho que a Yane vai querer comentar sobre. Hoje, só complementando um pouco, já se somam-se nas redes sociais mais de 3K de pessoas que estão seguindo 3 a mil gente. pessoas, Mais de 3 mil. E no grupo do WhatsApp, 300. Então, tá crescendo muito, que foi também bom. algo que nos deixou muito contente, porque não tá crescendo só por estar, foi porque está gerando impacto e valor, de fato, na vida dessas mulheres. E a gente tem diversos parceiros. Na primeira edição da Conecta, a gente teve a Bemol como um dos nossos principais apoiadores, a Singular Consultoria, a gente teve a Uninorte, que foi onde cedeu o espaço, a Tecton, e nessa segunda edição a gente está também com a Bemol, nos apoiando, nos O auxiliando. Bemol sempre está nesses movimentos, né, Eles de são incríveis, digitalização. exatamente. E diversos outros parceiros, né, que a gente está conversando, Aventuros, novamente a Tecton, outras empresas de outras mulheres que estão construindo agora. E muito para além disso, as comunidades também, porque a gente não pode se esquecer dos nossos principais apoiadores, que são as comunidades. A comunidade PHP Manaus, a comunidade de Mulheres em Tech da Estácio, são diversas comunidades que também nos apoiam, que vem ali, olha, vamos se juntar aqui com as outras comunidades pra gente comprar aqui os adesivos para disponibilizar no evento de vocês, os chaveiros, vamos entrar em contato. Então, assim, é uma troca muito rica, porque a gente vê a união entre as comunidades para, de fato, né, gerar um retorno para a comunidade como um todo, né, para essas mulheres. Então, hoje as comunidades são dos nossos principais parceiros, assim, durante o ano todo. Muito bom. Pessoal, 8h35. Eu conversei aqui com a Luana Pinheiro e a Yane Victoria. São as duas idealizadoras desse projeto Manastec, que já impactou mais de 1.000 mulheres e esse ano deve impactar e ainda vai impactar muito mais, né? Elas anunciaram o próximo evento, o ADA Connect, que vai acontecer ainda este ano. Vai ser divulgado, se tudo der certo hoje. Então, segue as redes sociais delas lá, o Manastec Oficial. Isso... Procura na sua rede social preferida que você vai encontrar. Botou Manastec, vai aparecer lá, um íconezinho lilás, também tem o site delas.
busque as informações, principalmente se você for mulher. Se você conhecer alguma mulher, alguma menina que está na tecnologia, bota elas em contato com essas duas, que elas vão abrir esse mundo da tecnologia feminina que aqui no nosso estado só está crescendo. A área de tecnologia aqui no Amazonas, pior que tem muita gente que não sabe, mas ela explode a cada dia, né? A gente vive um grande celeiro. E é isso, meus amigos. 8 horas e 36 minutinhos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Desejo Obrigada. sucesso e sintam-se aqui em mim, pessoalmente, como um parceiro de vocês nesse momento. Viu, meninas? Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Olha, o Primeira Onda vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre política. Não sai daí. Estamos de volta com Primeira Onda, 8 horas e 40 minutinhos. Não perde seu compromisso. Olha, agora a gente vai falar sobre política. O governador do Amazonas, Roberto Cidade, foi a Brasília ontem, segunda-feira, e se reuniu com o presidente Lula. O encontro, né, reuniu alguns ministros também. E nas redes sociais, o governador Roberto Cidade explicou que a ida dele a Brasília foi para tratar de duas pautas prioritárias. Uma
a questão da estiagem, né, de ajuda para os efeitos da estiagem que vão atingir de certeza o nosso estado esse ano com o Super El Niño, e outro é o financiamento da saúde do estado, né? Segundo o governador Roberto Cidade divulgou nas suas redes sociais, ele informou que a seca ela pode, né, vai ser muito severa esse ano e que mais de 300 mil famílias vão ser impactadas, né? E a maioria delas nos municípios do interior. E que, por isso, ele busca ajuda, os recursos federais para poder a gente passar por essa situação. Essa matéria está publicada no nosso portal, no Rede Onda Digital, como você está vendo aí. Bota no ar, por favor, para quem está em casa ver, né? A nossa matéria está no ar, você vê as fotos do Roberto Cidade junto com o presidente Lula, né? Nesse encontro, ele mostrando essas informações para ajudar nessa parte, para os efeitos da seca, da estiagem que vai ter esse ano, e também a outra solicitação na área da saúde, né? O governador Roberto Cidade foi pedir, né, recursos federais para a gente poder enfrentar essa questão na área da saúde. O governador Roberto Cidade tá lá, já veio de Brasília, né? E agora ele segue com a agenda dele para a campanha eleitoral deste ano. Bom, se você quiser saber mais detalhes sobre como é que foi esse encontro, o que o governador Roberto Cidade pediu, acesse o nosso site redeondadigital.com.br, lá você vai ter a notícia completa. Agora, 8 horas e 42 minutinhos. Você assistiu o debate domingo na Band? Ontem a gente falou sobre isso aqui. E no debate, os dois candidatos que mais trocaram farpas foi a Maria do Carmo, do PL, e o Davi Almeida, do Avante. E quem achava que essa picuinha, né, ia ficar só ao debate, se enganou, meus amigos. Maria do Carmo foi às redes sociais, utilizando a sátira e a inteligência artificial, e fez esse vídeo aí que a gente vai ver. Para você que está no rádio, ouve que você vai ver, dá para entender essa sátira. Solta aí, por favor. Precariedade do ensino da sua faculdade, nota 1. Mas, enfim, eu queria também perguntar aqui, a faculdade da tua filha, qual foi a faculdade escolhida por ela para fazer o curso de medicina? Você já jantou? Porque eu acabei de jantar um candidato da velha política. Para você que tá no rádio e não visualizou, né? Como é que é esse meme? São como se fossem bonecos de cera, né? A inteligência artificial criou, e aí é o Davi Almeida no púlpito do debate, né? Falando da nota 1 que a faculdade da Maria do Carmo tirou, e aí aparece ela no debate perguntando onde a filha do Davi tinha se formado em medicina, né? E aí já aparece a Maria do Carmo deitada numa rede perguntando se você já tinha jantado. Assim, esse é o uso da inteligência artificial que eu quero ver, e eu acho que você também quer ver nas redes sociais para a gente, né? Porque tem que ver esse lado. É sátira, né? Os candidatos vão fazer isso. E não utilizar a ação da IA para mentira, para fazer fake news. Eu acho que isso ninguém quer. 8 horas e 44 minutinhos. Bom, e o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o número de candidaturas para o Brasil, né? E também para o estado do Amazonas, né? Eu vou passar para outra nota, porque a gente entra agora com o Jota no link, mas teve um problema, e esses dados aqui ainda não estão na minha tela, então eu não vou poder dar essa informação nesse momento para vocês, tá? Mas eu vou adiantar agora o seguinte, você acompanha aqui o programa com a gente? Você deve ter visto semana passada, a gente tocou no assunto aqui de alguns candidatos que levaram, né, aquela famosa pernada na política de seus padrinhos, né, políticos. E a gente citou o caso do vereador Rodrigo Sá, que, né, ficou chateado com o padrinho político dele, o ex-governador Wilson Lima, depois daquele episódio que aconteceu em abril, quando ele se anunciou, né, como candidato ao Senado, Rodrigo Sá, e dias depois teve toda aquela movimentação em que o ex-governador Wilson Lima deixou o cargo junto com o Tadeu de Souza e já se anunciou o candidato do União Brasil ao Senado. E isso deixou o Rodrigo Sá chateado naquela ocasião. E o Rodrigo Sá acabou, né, parando de falar do Wilson Lima, parando de falar do Roberto Cidade, ficou chateado mesmo e com razão. Mas parece
que já voltaram as boas. É por isso que eu estou dando esse preâmbulo, né? Explicando para vocês. Ele voltou a postar nas redes sociais apoio ao ex-governador Wilson Lima, que é candidato ao Senado. Vamos ver aí qual foi a postagem do Rodrigo Sá depois de um tempo sem postar sobre o ex-governador Wilson Lima e seu padrinho político? O povo falando da gente. E a gente tá como? Trabalhando. O governador Wilson Lima deixou um legado no governo e eu sou muito grato a ele por todos os projetos que nós criamos. CNH Social, Motociclista Legal, um projeto voltado para os profissionais de duas rodas, também um projeto criado pela gente. A primeira e maior escola pública de trânsito do país foi no governo Wilson Lima, que capacita milhares de profissionais todos os meses para o mercado de trabalho gratuitamente. Tudo isso para ajudar as pessoas que mais precisavam. Quero também agradecer aqui o Rodrigo Sá. Rodrigo Sá, que foi alguém que me ajudou muito a implementar políticas públicas que pudessem mudar e transformar a vida das pessoas. O povo de olho na dupla. E a dupla de olho no Amazonas. Nós fez leitura do que a gente acompanhou pelos bastidores e viu, né? Então, você ficou muito chateado. Os interlocutores que estão ali próximos a você disse que você ficou muito chateado e por isso, né, meio que começou a se descolar. Mas, obviamente, que nesse caminhar, né, as pazes, né, são feitas, né? As pontes voltam a ser construídas e o que vocês fizeram foi reconstruir. Mas, de fato, vocês estavam afastados, isso era notório. E agora vão seguir junto aí nessa caminhada, até porque o Rodrigo Sá, como eu disse, é afiliado político do Wilson Lima na política, né? Então ele entrou na política, deixou a polícia, né, para entrar no caminho político através do ex-governador e agora candidato ao Senado, o Wilson Lima. 8h47, a gente vai avançar aqui com essa questão de política, porque hoje, o Tribunal de Justiça do Amazonas vai votar para escolher os 3 nomes que serão enviados ao governador Roberto Cidade para a escolha do novo membro da corte, a famosa lista tríplice, né, que a gente já ouve muito falar. Então, nós temos aqui hoje 6 nomes, né, que foram escolhidos, né, que são a Gisele Falcone, o Marco Aurélio Choi, Carlos Alberto, Aniela Alfiero, Grace Benayon e Carmen Romero, né? Esses 6 nomes foram escolhidos, né? E agora vai ser tirada uma lista tríplice. Essa escolha vai acontecer hoje, terça-feira, né? Os desembargadores do Tribunal de Justiça vão escolher os 3 desses nomes, vão enviar para o governador e o governador escolhe o nome que ele quiser. Não quer dizer que é o mais votado. O governador escolhe o nome que ele quiser e, a partir desse nome, vai compor a corte, né, a Corte Maior do Estado do Amazonas. Essa pessoa vai ocupar o cargo, né, que era do desembargador Domingos Chalub, que se aposentou, né? E é isso, minha gente. Na área de política foram essas as notícias. A gente vai para o último intervalo do programa Primeira Onda e daqui a pouquinho a gente está de volta.
8 horas e 52 minutinhos, a gente está de volta com Primeira Onda. Olha, eu vou já entrar com vocês com uma informação sobre um incêndio que está acontecendo em Manaus, lá na Zona Leste. O Jota, inclusive, foi esse o motivo que a gente acabou tendo que tirar o Jota, mas ele está se preparando lá para entrar e a gente falar sobre esse incêndio que ocorre agora de manhã. Já está pronto? Então, Jota, me fala aí onde é que você está, como é que está a situação. Por favor, atualiza quem está nos ouvindo aqui e nos assistindo. Incêndio. Oi, Márcio, bom dia mais uma vez para você, para todo mundo que acompanha a nossa programação. Nós estamos aqui no bairro Mauazinho, Zona Leste. A gente está acompanhando mais um incêndio registrado em área de mata. Esse incêndio, inclusive, que foi enviado para a nossa equipe, um vídeo desse mesmo local, a cerca de 1 da manhã, ou seja, durante a madrugada inteira, o Corpo de Bombeiros trabalha aqui nesse incêndio que, segundo informações, é um incêndio criminoso. Um homem que não foi identificado teria jogado um líquido inflamável, querosene, né, segundo o que a gente recebeu de informação aqui no local. E lembrando, é uma área em que são despejados aí diversos pneus usados. Inclusive, o Duílio está mostrando aqui, vamos mostrar aqui porque a gente consegue ver, ó, diversos pneus de todos os tamanhos, de todos os tipos de veículos que utilizam. E outra coisa que a gente está percebendo também, tem muita garrafa de vidro aqui. Lembra que a gente falou sobre a garrafa de vidro? Que quando o raio de sol bate na garrafa, acaba que ele tenta encontrar alguma folhagem seca, alguma coisa propícia para o incêndio. Pois é, então essa área, então a situação aqui é complicada, viu, Márcio Azevedo? A gente continua acompanhando, agora a gente vai mostrar o trabalho do Corpo de Bombeiros que está aqui no local. Também a gente vê, o Duílio vai mostrar que todos os equipamentos utilizados aqui no local são esses. Olha, tem até o drone do Corpo de Bombeiros que estava trabalhando a todo tempo. E a gente vai acompanhar, inclusive durante a nossa programação, outros detalhes acerca desse incêndio que já dura desde a madrugada e a manhã inteira aqui na capital amazonense. Mais um, Márcio Azevedo, que se somam a esses que já foram registrados durante a semana. Jota, muito obrigado. Até amanhã. Precisa realmente investigar essa história do incêndio, tá? Se isso está acontecendo, é a motivação. Ele vai tem que ser investigado, tá bom? 8 horas e 55 minutinhos. Olha, Manaus recebe 2 projetos pioneiros voltados à reciclagem, à inclusão social e à preservação ambiental. As iniciativas foram aprovadas pela Lei de Incentivo à Reciclagem e buscam fortalecer a economia circular aqui na região. O Ivan Mota foi até o evento que lançou esses projetos e traz essas informações para a gente. Manaus passa a ter incentivos que unem reciclagem, inclusão social e preservação ambiental. Os projetos Empreendedoras da Reciclagem e os Paraísos Lixo Zero foram aprovados pela Lei de Incentivo à Reciclagem e chegam à capital com propostas voltadas à realidade amazônica. E a região aqui de Manaus é uma região especial para a gente. Hoje mantemos 3 unidades Fabris aqui na Zona Franca, que acaba se tornando um dos maiores polos de produção de tampas de alumínio do planeta. Então é muito natural que a gente possa escolher essa região para iniciar a execução de projetos de uma campanha que nasceu dentro da Abralatas. O Empreendedoras da Reciclagem, realizado pela Soma, é uma iniciativa que está na 4ª edição e deve capacitar até 150 catadoras de Manaus e municípios do entorno, com mentorias sobre empreendedorismo, gestão, legislação, comunicação e saúde da mulher. Eu trabalho há mais de 15 anos na temática da reciclagem e a gente começou a ver uma crescente feminilização da categoria. E aí a gente foi se debruçar nos números e os números falavam realmente, né, que hoje, dos números oficiais que existem, de 1 milhão de catadores, 70% hoje são mulheres. Então a gente entendeu que era super importante a gente fazer um programa de capacitação para essas mulheres que hoje estão na catação. O programa são de 9 a 10 semanas e ele é dividido em 2 grandes componentes, né? Tem um lado bastante pessoal, que é um pouco hoje até a palestra, que fala de saúde mental, que fala de como é que você conta a sua história, que tem mentoria sobre comunicação, e tem um outro que fala mais sobre o negócio mesmo, das se estruturarem como empreendedores. Já o Paraísos Lixo Zero, idealizado pelo Instituto Lixo Zero Brasil, tem como foco combater a poluição provocada pelo descarte incorreto de resíduos. Em Manaus, a proposta envolve educação ambiental, mobilização das comunidades
compostagem e fortalecimento da reciclagem. Apoiado pela Abrelatas, nós submetemos um projeto ao Ministério do Meio Ambiente pela Lei de Incentivo à Reciclagem e quem nos incentivou foi a Ardar, que é uma empresa que fabrica latas que está aqui, e ela pediu um projeto para Manaus. E daí nós resolvemos fazer um projeto que chama Paraíso Lixo Zero e vamos aplicar esse projeto nos flutuantes de Manaus. A ideia é transformar os flutuantes em estabelecimentos lixo zero, onde nada é desperdiçado. Os dois projetos buscam aproximar empresas, poder público, cooperativas, comunidades e trabalhadores da reciclagem. A ideia é fazer com que os materiais descartados voltem à cadeia produtiva, ao mesmo tempo em que são geradas oportunidades de renda e reduzindo os impactos sobre o meio ambiente. São 8 horas e 58 minutinhos. Antes de encerrar, eu lembro que a gente teve uma entrevista aqui sobre as mulheres na tecnologia. E essa oportunidade que eu vou falar para vocês agora envolve meninas na tecnologia. A Manaus Tech abriu inscrições para a segunda edição do Manaus Tech Girls, que é um projeto de jogos digitais gratuitos para meninas. São 800 vagas no total para quem está na rede pública de ensino. 300 vagas são presenciais aqui em Manaus para meninas de 7 a 11 anos e as outras 500 vagas são para o curso online aberto a todas as meninas adolescentes de 12 a 17 anos do estado do Amazonas. As inscrições vão até o dia 15 de setembro pelo site oficial do projeto, que é o manaostech.com. manaostech.com, lá você entra, pega mais informações e se inscreve, né? Lá vão aprender a programar, a criar jogos, né? As 200 primeiras inscritas ganham uma bolsa integral de inglês por 1 ano, tá? E no final, 20 jogos serão premiados com R$500 cada um. Então essas informações são para vocês, meninas de 11 a 17 anos, curso gratuito na área. E não tenho mais tempo para nada, meus amigos, acabou-se o programa, mas daqui a pouquinho você fica com a Bia Borges no programa Conexão Onda, com muita informação, muito entretenimento, e por aqui eu vou ficando e agradecendo a quem está comigo, esse meu povo que todas as manhãs estão aqui comigo, nos trabalhos técnicos de Eliel Bier, da Evelyn Hoffer lá no Master, do Cardo Alican operando aqui na rádio, com a produção e direção da Giovana Nascimento, e aqui nos microfones e na sua telinha, esse chato que vos fala, Márcio Azevedo. Te desejo um excelente dia e a gente se vê amanhã, 7h40, se Deus assim permitir. Tchau, tchau e até amanhã.